Muy buenos días, Bom dia, amados amigos y hermanos presentes, amados amigos e irmãos aqui presentes, naciones e aos ministros e suas congregações que estão alabando a Dios, em diferentes nações, louvando a Deus, glorificando o seu nome esperando e la esperando palabra del Señor. a palavra do Senhor para esta ocasião. Reciban un saludo y Recebam uma saudação el misionero Miguel e especialmente o missionário Miguel Bermudes Marim, y al reverendo Patricio lá no Lara Chile, y o reverendo Patrício Lara e a sua esposa Selvita e todos os irmãos reunidos lá. que Dios los bendiga grandemente. Que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em seu programa este tiempo final. neste tempo final. Y para todos los que están cumpliendo año hoy, en este mes, los que están cumpliendo E año en para este todos mes, que estão aniversariando hoje, aos que estão aniversariando que tengan un feliz durante esse mês cumpleaños e nesses y meses felicidades vindouros, para todos los que ya han tenham um cumplido feliz años aniversário este año e y los que felicidades para faltan. todos que já aniversariaram neste ano Y también e aos que faltam aniversariar. al reverendo Levi Albertino de Souza, E também ao reverendo Levi Albertino de Souza, viernes 4 que de marzo aniversariou de na este sexta-feira, dia 4 de março deste año, ano, en el cual no qual estamos. Saludos, Levi, y que Dios te bendiga grandemente. Y te use grandemente Saudações, en tu obra Levi, que Deus te abençoe e te use grandemente final. em sua obra neste tempo final. En esta oportunidad, Nesta vamos a oportunidade, ver dos reportajes veremos duas de reportagens da Embaixada Mundial Activistas por la Paz. de Ativistas pela Paz. El primero sobre O las primeiro sobre as últimas atividades actividades en los Estados Unidos nos de América, Estados Unidos y el da segundo América, será el resumen e o segundo será o resumo del Día Mundial da de celebração la do Educación, Dia Mundial da Educação Ambiental, actividad que se atividade que se desarrolló desenvolveu de manera simultánea de maneira simultânea más de 20 em mais de países 23 países pasado 26. no dia 26 de janeiro passado. En esta ocasión también quiero agradecerles Nesta ocasião, quero também agradecer a por todos todo el apoyo que por todo o apoio que constantemente deram aos projetos da EMAP, a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. Es un trabajo que ustedes hacen É um trabalho que vocês fazem voluntariamente, con amor, com amor, de todo corazón, de todo o coração. y ese es el secreto del éxito que siempre E esse é o segredo do êxito que sempre tivemos. trabajo en amor de Um todo trabalho em amor, corazón de todo o en coração, favor de la familia humana. a favor da família humana. Estamos trabalhando com a firme convicção de que todas as ações realizadas são a favor da paz dos seres humanos e da nossa Mãe Terra. E como sempre lhes digo, tenho a melhor equipe do mundo. E mais do que uma equipe, vocês são a grande família que trabalha esforçadamente em harmonia e em unidade. Por outra parte, nesta ocasião também estaremos projetando um vídeo da construção da grande tenda catedral, no qual nos permitirá conhecer as diferentes etapas em que se encontra esta importante edificação. Este é o projeto que beneficiará a humanidade, porque impactará a vida espiritual de milhares de pessoas. E precisamos fazer um esforço maior para brevemente vermos a culminação desta obra tão importante a favor do programa divino e, consequentemente, de toda a humanidade.
Portanto, passemos estos documentales, estos videos, a ver estes documentários, estes vídeos, para que também assim saibam que o esforço que vocês estão fazendo não é em vão. O projeto da grande tenda catedral está muito adiantado. E também os projetos da embaixada estão muito adiantados. E cada um de vocês pode dizer: eu tenho uma parte em todos esses trabalhos que estão se realizando neste tempo final. Vamos vê-los. El trabajo en defensa de los derechos humanos como un camino para la consecución de la paz entre los hombres y entre las naciones es una constante para la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. La reflexión solidaria de ayuda mutua, del respeto a la diferencia y sobre el reconocimiento invaluable de la vida debe darse en todos los escenarios en los que se desenvuelve e interactúa el ser humano. Aún más, en medio de organismos y entidades comprometidas a trabajar en favor de la paz. En diciembre de 2015, una comisión especial de la EMAP visitó las instalaciones de la Organización de Estados Americanos en Washington. Allí fueron recibidos por el señor secretario general Dr. Luis Almagro Lemes, a quien el Dr. William Soto presentó todos los proyectos que ha estado desarrollando en América Latina. De la misma manera, el programa Educar para Recordar llevó hasta el Salón de Conferencias Rubén Darío, en la sede de la OEA, el testimonio de vida de 3 sobrevivientes del Holocausto y junto con ellos, las placas de resina y bronce con la forma de una estrella de David que contiene sus huellas palmares y la de algunos de sus descendientes. La historia de Reuben Sosnovich, Saúl Dreyer y David Bayer hizo muestra de la irracionalidad humana, pero también es la prueba irrefutable de determinación y lucha por la vida. En la clínica me acostaron en una mesa. Me amarraron sin inyecciones, sin nada, me cortaron. Un experimento. Y aquí tengo documentación de ese experimento, de ese mismo doctor que me cortó. Su nombre, la fecha y todos los detalles que encontré en el Museo del Holocausto. Tengo copias y deseo dárselas a alguien. La razón por la cual lo traje conmigo es porque hay muchos que niegan que esto sucedió o que esto no pudo haber sucedido. Soy un testigo vivo. Como asistente al evento, la senadora Iris Martínez manifestó su compromiso y apoyo frente a las iniciativas que promuevan, defiendan y salvaguarden los derechos humanos. Hace como un mes y medio pude ir a Santiago, Chile, y participar de las conferencias que tuvieron sobre la paz mundial. Y regresé diciendo que estoy comprometida. Quiero trabajar fuerte y estoy muy contenta de colaborar en este evento. Creo que, como verán hoy, hay muchas cosas que debemos recordar continuamente y mantenerlo en el corazón de nuestros jóvenes. Tenemos que asegurarnos que nadie olvide lo que ocurrió durante el Holocausto. En su intervención, el Dr. Soto recalcó, entre otros, que es importante contar con el compromiso de organismos internacionales para crear espacios que promuevan acciones enfocadas en la enseñanza y la defensa de los derechos humanos, haciendo énfasis en el compromiso personal de compartir la historia de los sobrevivientes como herramienta de prevención. Lo único que nos garantiza que las personas tomen conciencia sobre el valor de la vida es la educación, herramienta fundamental que nos permitirá trabajar de manera efectiva en cualquier parte del mundo y con personas de diferentes nacionalidades, culturas
ideologías, idiomas, edades, religiones y creencias. Acto seguido, se develaron las placas conmemorativas de los sobrevivientes y se dio el cierre del evento con una muestra musical ofrecida por los señores Reuben y Saúl, quienes hoy en día constituyen lo que han denominado la banda de los sobrevivientes del Holocausto. Never again should happen what was before. Have a nice day. En Latinoamérica, Estados Unidos y España, alrededor de 55.000 personas respondieron a la convocatoria realizada por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz en el marco del programa internacional Hijos de la Madre Tierra, desarrollando las ferias por la paz de la Madre Tierra en la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, declarado así por las Naciones Unidas para celebrarse el 26 de enero de cada anualidad. El Día Mundial de la Educación Ambiental tiene como objetivo identificar la problemática ambiental a nivel global y local y crear conciencia, especialmente en los gobiernos, en cuanto a la necesidad de participación para conservar y proteger el medio ambiente. En este sentido, la EMAP, a través de las ferias por la paz de la Madre Tierra, promueve como principal fin el reconocimiento de la Madre Tierra como un ser vivo, con derechos universales, los cuales deben ser respetados por todos los seres humanos, y la educación como herramienta fundamental para formar personas con valores ambientales. Más de 18 países respaldaron la iniciativa desarrollada durante una semana, especialmente en colegios, parques y zonas públicas, con la participación activa y solidaria de instituciones educativas, gobiernos, empresas ecológicas y la sociedad civil, movimiento que generó una experiencia educativa ambiental diferente para niños, jóvenes, adultos, estudiantes y ambientalistas. Entonces, desde niños podemos no botar la basura al piso, cuando nos comemos un banano no tirarla por ahí la cáscara, cuando vamos al mar no botar basura en el mar, todos esos actos son educación ambiental. Toda la vida está en la madre tierra, incluyendo los seres humanos. Por tanto, al ser un ser vivo, es merecedor de derechos. Que nos provee de todo lo que necesitamos para vivir. Es por eso que decimos que la madre tierra es un ser ¿qué? Un ser vivo. Seis módulos construidos de forma creativa con materiales reciclados, a través de los cuales se desarrollaron exposiciones y la exhibición de obras artísticas, decoraciones, utensilios y diseños bajo el enfoque de las 5R: reciclar, reducir, reutilizar, rechazar y reeducar. Involucraron al movimiento de Guardianes por la Paz como parte de la línea de acción que trabaja por la restauración y protección de la Madre Tierra. Bajo las temáticas: Nuestra Madre Tierra es un ser vivo con derechos. Programa Hijos de la Madre Tierra. Sistema Integral para el Desarrollo Sostenible. Guardianes por la Paz de la Madre Tierra.
las 5R y la exhibición Yo te amo, Madre Tierra. La jornada se convirtió en un taller de aprendizaje y en una experiencia de educación ambiental diferente, que les permitió conocer sobre diversas acciones y alternativas que impulsan una cultura de ciudadanía verde sustentable en armonía con la Madre Tierra. Tenemos nuestra Madre Tierra porque ella nos nutre de amor y energía. Yo te amo, Madre Tierra. Gracias. No hay paz en una nación si no se respetan los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Y para vivir en una sociedad donde se respeten los derechos fundamentales, es necesario que las personas sean educadas con este fin y trabajen por él. Dr. William Soto Santiago. Estamos acá en el edificio de Caballero del baño número 2. Este edificio pues se compone de 5 urinales, 6 baños, 6 inodoros, o sea 4 que son regulares y 2 impedidos. Estos 2 primeros edificios son así, ya después los otros son un inodoro de impedido más. También estamos acá ya pues en las instalaciones de estos urinales, ya se instalaron los inodoros y ahora se están cogiendo medidas y preparando para instalar los urinales. Así también se está preparando en los talleres el tope de los lavamanos y a la misma vez, como ustedes pueden ver, pues se está instalando las ventanas que ya llegaron, los de estos primeros 2 edificios, las ventanas de estos baños. Ya las luces están colocadas también ya están las fascias terminadas y ya posteriormente están llegando esta semana la parte de los partitions, de los inodoros, que es un pedido que se manda a pedir a Estados Unidos. También a la misma vez, como ustedes pueden ver, se está preparando las parrillas de los pisos. Son parrillas a ciertas medidas, que son unos paños que van a ser de 20 pies por 40 pies. Así va cuadriculado el piso de todo el auditorio, los 400 por 1000. También se está ya mandando a hacer la parte de los manjoles, que son las tuberías del sanitario, que es una etapa también muy importante, ya eso se mandó a hacer también,
para hacer las excavaciones correspondientes con los niveles correspondientes para la tubería sanitaria. También la tubería pluvial, el agua potable, ya está toda conectada también. Y también la parte eléctrica, la parte de los fanes, también ya eso está todo alambrado. Queda muy poco al final, el lado este del alambrado del auditorio interno. También se está preparando los planos de lo que es tubería de data, tubería de audio, tubería visual y toda la parte que es audiovisual del auditorio. Y ya próximamente con estas preparaciones que se están llevando a cabo en la parte de la estructura, que aunque no se ve el trabajo que se está llevando a cabo, porque son trabajos en un edificio tan grande, pues son trabajos aparentemente tan pequeños que no se logra ver, pero ya estábamos bastante adelantados, ya vamos más de la mitad de estos anclajes para la lona, o sea que próximamente ya estaremos con la instalación de la lona. Cabe señalar también que ya nos llegó también el último embarque, que son todos los arneses que necesitamos para la instalación de la lona, tanto de tornillería como la chicharra, como le decimos nosotros, todo lo que son las piezas de alar, toda esa parte que necesitamos para la instalación de la lona ya nos llegó, ya está aquí en Puerto Rico. Pueden ver ahí todos los tornillos, las alanderas, los tornillos para alar, y todo lo que necesitamos para la instalación de la lona. Así que estén orando mucho por estas próximas semanas, que son muy, pero que muy cruciales, ya que al comenzar a instalar la lona se nos abren otros campos como la preparación del púlpito, que es un área bastante extensa, y también el comienzo del vacío del hormigón de todo el piso. Hoy martes 23 de febrero de este año 2016, nos encontramos acá en la parte oeste del edificio de la Gran Carpa Catedral, en el área donde se va a comenzar a instalar la lona. Ya los trabajos en todas las facetas están bastante adelantados, ya la parte de los baños, estamos en los últimos edificios enchapando las paredes, el piso, ya los primeros edificios de los baños también ya tienen los inodoros, se está trabajando con los muebles de los lavamanos. También ya la parte de las fascias y instalaciones de la luz está también ya casi culminada en esos edificios, y estamos ya en la parte acá de las herramientas y las facilidades para la instalación previa a la lona. Aquí está nuestro hermano Cheo, que es el que nos va a hablar un poquito de esta pieza que se fabricó acá, fue diseñada y fue fabricada aquí en Puerto Rico, diseñada por él, fabricada acá por los soldadores, y es una herramienta que va a ser de gran utilidad para la instalación de la lona. Ahí Cheo nos va a explicar un poco de cómo fue esta idea de fabricar esto y qué beneficios va a tener para la instalación de la lona y la rapidez que esto va a ayudar a que instalemos la lona en un tiempo pues más corto. Estos andamios se construyeron para facilitar la instalación de la lona. Todos estos raches se mueven en una posición más o menos de 40 centímetros. La lona, cuando se estira hacia acá, ella queda a unos 2 metros de distancia de estas piezas. Y una por una hay que irla ajustando. En esta forma se van ajustando la lona hasta traerla a este killer que se llama. Ya cuando esté aquí cerquita, tenemos estos tornillos aquí, entonces con los tornillos y las tuercas se va pegando hasta que llegue a esta pieza, que es la pieza de anclaje final del killer track. La lona también tiene acá, en esta área, estas piezas que no es parte del edificio, solamente se usan para la instalación
de la lona. Estas piezas, ustedes pueden ver, tiene ahí como un hueco donde va un vivo que la lona tiene, y estas piezas van en ciertas áreas en el arco para alarlo hacia los lados de la lona. Estas chicharras van a aguantar un peso de tensión de 14.000 kilos en ambos lados. Para instalar la lona, nosotros tenemos que formar ahora un tipo de malla hecha en soga para luego desenrollar la lona hacia ambos lados, y tenemos que dejarla anclada el mismo día, porque no se puede dejar suelta por los vientos o cosas así. Ese trabajo lo podemos hacer con estos andamios en un día. Con estos andamios se adelanta el trabajo porque el sistema de grúa que tenemos es un sistema hidráulico de grúas que es lento. Realmente una grúa se mueve lentamente y habría que el trabajador venir por aquí debajo de este tubo, ajustar aquí, luego moverse. Con estos andamios se facilita el trabajo y sí podemos hacerlo en un día. Así que les agradecemos a todos por el respaldo que nos han estado dando en este gran proyecto de la Gran Carpa Catedral, y esperamos que este año 2016 sea un año, como ha sido los otros años, de éxito, y que la Gran Carpa Catedral ya para fines de este año esté casi o prácticamente terminada. Es nuestro anhelo, nuestro deseo, para dedicarla al Señor. Já vimos como vão todos os trabalhos e podemos ver que todos os trabalhos estão muito, mas muito adiantados. O nosso apreço e agradecimento a todos os ministros e suas congregações de irmãos e irmãs que estiveram ajudando o projeto da grande tenda catedral. Leamos no Apocalipse capítulo 2, no versículo 17. Que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe.
Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para esta ocasião é a pedra com um nome novo. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Através da história do cristianismo, todos quiseram saber qual é o nome novo que essa pedrinha branca tem, a qual diz que é dada ao vencedor. Nombre nuevo en la piedrecita. Um novo nome na pedrinha que está prometida aqui. Pedrinha branca que será dada ao vencedor. Todos desejaram saber qual é o nome novo para o qual se requer saber qual é a pedra. Porque é na pedra que estará esse nome novo. A pedra, assim como a rocha que Moisés feriu para dar água ao povo lá no Monte Horebe, era Cristo, representava a Cristo. Cristo, o anjo do pacto, estava naquela pedra, fazendo o milagre de dar água ao povo, o que representa a primeira vinda de Cristo sendo ferido na cruz do Calvário e dando a água do Espírito Santo para dar a vida eterna. Essa foi a água que ele prometeu à mulher samaritana no capítulo 4, versículos 10 ao 14 de São João, e também no Apocalipse. Em São João, no capítulo 7, prometeu dar água ao que queira, quando disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Capítulo 7 de São João, versículos 37 ao 39, onde diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E esta água de vida eterna que ele prometeu lhe dar, é o Espírito Santo que virá às pessoas, ao interior das pessoas como um rio. É o rio de água viva, o Espírito Santo. Cristo em Espírito Santo, batizando-as com o Espírito Santo e fogo e lhes dando a vida eterna. E, por isso, Cristo, a rocha, vindo em Espírito Santo à sua igreja, tem o nome de redenção, Jesus. E depois nos fala que ele tem um nome novo. No Apocalipse capítulo 3.
Versículos 11 ao 13 diz: 11 al 13 dice: Eis que eu venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu nome novo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui, Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja, também repete que ele tem um nome novo. E nos disse que o escreverá sobre o vencedor. A pedra é Cristo, o qual em Espírito Santo está no meio da sua igreja. E a água de vida eterna é o Espírito Santo. E essa pedra teve o nome de redenção, Jesus, na sua primeira vinda, em carne humana. E depois o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. E mais adiante, quando apareceu a Saulo de Tarso, no capítulo 9 do livro dos Atos, e nos capítulos 16 e 22 do livro dos Atos, quando lhe apareceu essa luz mais forte do que a luz do sol, Paulo caiu do seu cavalo, ficou cego. E desde essa luz ouviu as palavras: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é lutar contra o aguilhão. Saulo sabia que aquela luz era a mesma que tinha aparecido a Moisés lá no Monte Sinai, ou no Monte Horebe, no capítulo 3 do livro do Êxodo. Ele disse: Senhor, quem és? E desde essa luz, escutou as palavras: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Era Jesus Cristo em Espírito Santo, na coluna de fogo, o anjo do pacto, aparecendo a Saulo de Tarso, o qual se tornou o apóstolo para os gentios, destinado desde antes da fundação do mundo. Saulo escutou a voz, viu a luz, e depois foi enviado para ser recebido por Ananias, um crente em Cristo que era profeta, o qual oraria por ele para que seus olhos fossem abertos. Cristo havia dito que enviaria o Espírito Santo no seu nome, que o Espírito Santo viria no seu nome. Portanto, o Espírito Santo veio no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus, assim como Jesus veio no nome do Pai. E agora encontramos
encontramos que no nome de Jesus Cristo é que a dispensação da graça esteve sendo manifestada. Mas Cristo disse que Ele tem um nome novo. Esse nome novo será para a sua segunda vinda, vindo com um nome novo para abrir a dispensação do reino. Na dispensação do reino, o nome novo da pedra, da rocha, da pedrinha branca, de Cristo será o que ele disse aqui. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele escreverá sobre o vencedor o nome de Deus, o nome eterno de Deus, o nome da cidade do nosso Deus, o nome da nova Jerusalém. A nova Jerusalém terá um nome, e o seu nome novo. O nome novo é o nome da pedrinha que é Cristo, o qual na sua segunda vinda virá com um nome novo. Por isso é que por revelação divina é que as pessoas vão a conhecer. Por isso é que por revelação divina é que as pessoas conhecerão o nome novo do Senhor Jesus Cristo. Recuerden que ele vendrá como rei e como juez. Recordem que ele virá como rei e como juiz. Portanto, a sua segunda vinda é o maior mistério de toda a Bíblia. A tal grau que no capítulo 8 do Apocalipse, quando se abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, na sua obra de reclamação. Por isso, no Apocalipse capítulo 10, quando Cristo, o anjo forte, vem com o livrinho aberto em sua mão, clama como leão, porque vem como leão da tribo de Judá, como rei de reis e senhor de senhores, na sua obra de reclamação. Ele vem com um livro que estava selado com 7 selos, no Apocalipse capítulo 5, o qual, depois, o abriu nos capítulos seguintes. E quando desce no Apocalipse 10, vem com o livrinho aberto em sua mão. Esse livro é o título de propriedade dos céus e da terra, o título de propriedade da vida eterna. Aí estão escritos os nomes de todos os crentes em Cristo que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o título de propriedade que Adão perdeu e que regressou à mão direita do dono original, que é Deus. E com o regresso desse título de propriedade à terra,
será dado ao mensageiro que estiver na terra nesses dias, como foi dado ao apóstolo João na visão da vinda do anjo forte que desce do céu. Recorde que o apóstolo João representa a igreja do Senhor Jesus Cristo com todos os mensageiros que teria de era em era, até chegar na era de pedra angular, na era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, é para o tempo final, no último dia, que virá o anjo forte que desce do céu com um livrinho aberto em sua mão, para entregá-lo a um homem. Depois vemos no Apocalipse capítulo 10 tudo o que ocorre para a entrega desse título de propriedade dos céus e da terra. Leamos a passagem completa do Apocalipse, capítulo 10, versículos 1 ao 11. E vi outro anjo forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. E o anjo que eu vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, quem recebe o livro selado com 7 selos no último dia, o título de propriedade da vida eterna, o título de propriedade onde estão escritos os nomes de todos os crentes em Cristo das diferentes etapas da Igreja do Senhor Jesus Cristo, o livro que é chamado o livro da vida do Cordeiro, aí é onde estão escritos os nomes dos crentes em Cristo nascidos de novo, nascidos no reino de Deus. Esse é o título de propriedade de tudo que Cristo redimiria com seu sangue na cruz do Calvário e é trazido à terra para a restauração do reino de Deus na terra.
para retornar os filhos e filhas de Deus ao Éden, a como eram no tempo de Adão e Eva, lá no Éden, para introduzir, estabelecer o reino milenar de Cristo, o Messias, o segundo Adão, com a segunda Eva e seus filhos. E a segunda Eva é a igreja do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus será restaurado na terra. E ali estará o segundo Adão e a segunda Eva com todos os filhos e filhas que tem, os quais são os crentes nascidos de novo de era em era. Esses são os descendentes de Cristo e da sua igreja. Essa é a família de Deus. Os filhos e filhas de Deus, por meio de Cristo e da sua igreja. Ela está no reino de Deus. Cada crente em Cristo está no reino de Deus ao nascer de novo. Nascer no reino de Deus. No capítulo 3 de São João, Cristo disse a Nicodemos: na verdade te digo, que quem não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Recordem que o reino de Deus está na sua fase espiritual, mas estará na sua esfera física, e isso será no reino milenar de Cristo, com a sua igreja neste planeta Terra, porque Cristo e a sua igreja já terão o título de propriedade aberto para estabelecerem o reino de Deus na terra, e todos retornados ao Éden, a como era no jardim do Éden antes da queda de Adão e Eva, recordando que a família de Deus é a igreja, pois Cristo vem à sua igreja no último dia com o título de propriedade. Ele vem como leão da tribo de Judá. Vem a pedra de ângulo, não cortada por mãos. A pedra angular vem à sua igreja para coroá-la com a era de pedra angular, coroá-la com a sua vinda, a vinda da pedra angular que é Cristo, o qual vem no último dia com um nome novo. Aí na pedra branca, na pedra não cortada por mãos, que é Cristo, estará o nome novo e, consequentemente, o colocará na era de pedra angular. Aí será o tempo para esse nome novo ser revelado aos crentes em Cristo do último dia. Sendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é o monte de Deus e, consequente, também é o templo de Deus do Novo Testamento, do Novo Pacto, onde Deus mora em Espírito Santo na sua igreja, e em cada crente em Cristo como templo espiritual, porque cada crente é um templo humano de Deus, assim como Cristo é o templo de Deus. Cristo disse: destruam esse templo e em 3 dias eu levantarei. São João capítulo 2. Muitos creram que ele estava falando do templo físico, e alguns pensavam
que estava promovendo a destruição do templo que estava em Jerusalém. Mas não, porque há templo de pedra e há templo humano. Ele estava falando do seu templo, do seu corpo, o templo onde ele estava morando em toda a sua plenitude. Na 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 ao 10, São Pedro disse: e chegando-vos para ele, pedra viva, viram? Cristo é uma pedra vivente. Cada crente em Cristo também é uma pedra vivente. E a pessoa como pedra vivente tem um nome. Assim como pedra vivente, o Messias também tem um nome. Cristo disse: eu vim no nome do meu Pai. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, vem, os crentes em Cristo, como pedras vivas também. Recordem que Cristo disse numa ocasião: Deus pode levantar destas pedras filhos a Abraão. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com essas pedras vivas, essas pessoas, é que Cristo está construindo o templo de Deus, a casa de Deus, a família de Deus. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E os crentes em Cristo são o povo de Deus do novo pacto, no campo espiritual, no qual se encontram dentro do reino de Deus. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3,
No capítulo 3, versículo verso 15, le dice a Timoteo para que se tarde. São Paulo disse: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E agora, a casa de Deus já não é o tabernáculo que Moisés construiu, tampouco é o templo que o rei Salomão construiu. A casa de Deus agora é a igreja, composta por seres crentes em Cristo, os quais são representados em pedras vivas, pessoas viventes. E a pedra principal na casa de Deus é Cristo, o qual está em Espírito Santo desde o dia de Pentecostes. Assim como Cristo é a pedra angular, a pedra de ângulo, cada crente em Cristo é uma pedra viva. Portanto, agora, o templo onde Deus habita é uma casa de pedras vivas, de seres humanos com vida eterna, que nasceram na casa de Deus, na família de Deus, obtiveram um novo nascimento e formam o templo espiritual de Deus, onde Deus habita de era em era, desde o dia de Pentecostes. Essa é a casa de Deus, do novo pacto, conforme a palavra de Deus. A casa de Deus, que está na esfera espiritual, e depois no reino messiânico, também estará na esfera física, onde Deus estará habitando, nos crentes em Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo, os quais foram colocados como reis, sacerdotes e juízes no reino de Deus. Portanto, a pedra com o nome novo é a pedra de ângulo, Jesus Cristo, o qual diz que tem um nome novo. Esse nome novo o escreverá sobre o vencedor no tempo final. Por isso, no Apocalipse capítulo 10, recebe o título de propriedade. Primeiramente, o título regressa à família de Deus. Retorna à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia para a restauração, à vida eterna de todos os crentes em Cristo que fisicamente já morreram e dos que estarão vivos, que serão transformados e retornarão à vida eterna com corpos glorificados, eternos e jovens para toda a eternidade. E a pergunta é: qual é este nome novo? Diz que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Esse é o nome que o reverendo William Branham buscava no quartinho pequeno, quando ele esteve nesse quartinho, numa grande tenda catedral que ele viu, em visão, mas que será revelado no cumprimento da visão da tenda. Portanto, esperemos um pouquinho e veremos que o nome novo será mais glorioso, o qual será o nome com o qual ele virá. Porque quando ele subiu ao céu,
recebeu um nome novo. Quando se assentou no trono do Pai, recebeu um nome novo. Assim como José, o filho de Jacó, quando se assentou à direita do faraó no trono, recebeu um novo nome. Assim a Escritura diz no Apocalipse capítulo 3, versículos 20 e 21. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Vejam que é no tempo para o jantar, para a ceia. Portanto, o jantar se realiza à tarde. E pela tarde corresponde ao continente americano, que é por onde se põe o sol. Pelo leste sai e pelo oeste se põe. A primeira vinda do Senhor foi no leste, e a segunda vinda de Cristo será no oeste, porque a sua igreja estará na etapa final, na etapa da tarde, na etapa que corresponde ao continente americano. E a promessa é que a vinda do Filho do Homem será como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É o Espírito Santo falando às igrejas. E como Cristo venceu e se assentou com o Pai no seu trono, no trono celestial, pelo qual todo poder foi dado a Cristo no céu e na terra, todo poder está nas mãos de Cristo, todo poder de toda a criação. Mas agora ele disse, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, não no trono do Pai, mas no trono de Cristo, o Filho de Davi. O trono terreno de Cristo é o trono de Davi. E o reino terreno de Cristo é o reino de Davi. Esse é o reino e trono terreno de Deus. Na mesma forma em que Deus, o Pai, deu a Cristo o assentar-se no seu trono, assentar-se à direita de Deus, Cristo concederá ao vencedor assentar-se com ele no seu trono. E, consequentemente, os santos do Altíssimo receberão o reino. Os crentes em Cristo do último dia, junto com os crentes em Cristo de eras passadas. Quando todos nós estivermos transformados, estaremos vestidos com uma dupla porção. Teremos a dupla porção, a vida eterna espiritual e a vida eterna física também. Teremos o Espírito teofânico que nós recebemos ao nascermos de novo e teremos o corpo novo glorificado. Uma dupla porção. Quando estivermos nessa condição, já estaremos jovens para toda a eternidade. Recordem que é um programa divino da parte de Deus para todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro no céu.
Esses são os filhos de Deus, a família de Deus do segundo Adão, de Cristo, o nosso Salvador. Na família de Davi se refletiu a igreja com seus mensageiros. Para o último dia, haverá uma grande manifestação da parte de Deus, e quem se assentará com Cristo no seu trono aparecerá no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, veremos mais claramente a pedra, a pedrinha, que é Cristo, e o seu nome, que está prometido para ser escrito sobre o vencedor. Com o nome novo. Agora, a pedra com o nome novo. O templo espiritual de Cristo está composto de muitas pedras, mas uma delas é a pedra de ângulo. Cristo, a pedra angular, que vem na sua vinda para coroar a sua igreja. Cristo é a pedra angular da qual nós fomos cortados para formarmos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 51, no versículo 1 diz: Ouvi-me, vós os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço, de onde fostes cavados. Cristo é a pedra de onde fomos cortados. Assim como, numa família, os filhos vêm do pai através da mãe. São cortados assim. São traídos a uma família. E os crentes em Cristo han sido cortados. São trazidos a uma família. E os crentes em Cristo foram cortados de Cristo na sua igreja. Cristo e sua igreja são um. Assim como o esposo e a esposa são uma só carne. E agora Cristo e sua igreja são uma só carne. Cristo está na sua igreja, que é o seu templo espiritual, cortando e se reproduzindo em filhos e filhas de Deus. Estas são as pedras vivas. E Cristo é a pedra de ângulo, a pedra principal desse templo espiritual, onde Deus, em Espírito Santo, está se manifestando de etapa em etapa, de era em era, chamando os seus escolhidos de etapa em etapa. Essas são as ovelhas do Senhor, e Cristo é o bom pastor, que as chama por seu nome e lhes dá a vida eterna.
Não é porque a pessoa seja muito inteligente que ouve a voz de Deus e o recebe como Salvador, mas porque ela está escrita no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Ou seja, que não é por mera casualidade que nós estamos crendo em Cristo, mas estamos escritos no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Cristo disse: não é a vontade de vosso Pai Celestial que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Portanto, Deus proveu um sacrifício pelo pecado para nos expiar os nossos pecados com seu sangue precioso. Ou seja, a nossa alma vem da eternidade. Estávamos em Deus e regressamos a Deus como filhos e filhas de Deus, nascidos no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos cortados da pedra angular de Cristo, o nosso Salvador. Porque Cristo está se reproduzindo em filhos e filhas de Deus com vida eterna. Vida eterna para cada crente e em cada crente, outorgada por Cristo nosso Salvador. Portanto, o maior privilégio que um ser humano pode ter como ser humano, como um filho nascido na terra, é ser um filho ou uma filha de Deus, por meio de Cristo, na família de Deus. Como parte da pedra com um nome novo. Algum dia saberemos plenamente. E aí veremos o que há com esse nome novo para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, para o tempo final e para o reino milenar. Recorde que a esposa recebe o nome do noivo quando se casam. Assim, há um grande mistério aí com o nome novo do Senhor Jesus Cristo, do qual ele fala. E se ele fala do seu nome novo, é porque ele já tem um nome novo. Está sentado no céu. E quando subiu ao céu, recebeu um nome novo. E se assentou no trono de Deus, pelo qual ele prometeu algo que ele já tem. A pedra com um nome novo. Se houver alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazer isso nesses momentos. E estaremos orando por você para que Cristo lhe receba no seu reino, lhe perdoe, lhe limpe de todo pecado com o seu sangue, que seja batizado na água no seu nome, que Cristo lhe batize com o Espírito Santo e fogo e produza o novo nascimento em você, para o qual pode passar até aqui na frente e estaremos orando por você. Em outros países também podem vir aos pés de Cristo para que Cristo lhes receba no seu reino. E as crianças de 10 anos em diante também podem vir aos pés de Cristo para que Cristo as receba no seu reino. Recorde o que Cristo disse: deixai os meninos virem a mim e não os impeças, porque dos tais é o reino dos céus. Vamos dar alguns minutos enquanto passem aí na frente para receberem Cristo como Salvador em diferentes países.
Todos nós queremos que Cristo nos receba no seu reino e também queremos que Ele coloque o seu nome novo sobre todos os crentes, o qual fará no tempo final. Neste tempo final no qual nós vivemos, há muitas profecias que já se cumpriram e outras que estão em processo para o seu cumprimento. Todos nós queremos estar dentro das bênçãos de Deus para este tempo final. E algum dia teremos esse nome novo, do qual Cristo falou no livro do Apocalipse. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que vieram aos pés de Cristo nesta ocasião em diferentes países. Com nossos rostos inclinados e nossos olhos fechados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. E dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai Celestial, eu venho a Ti com todas estas pessoas que estão recebendo Cristo como único e suficiente Salvador em diferentes países. Eu te rogo que as recebas no Teu reino. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, no nome do Senhor Jesus Cristo, para quem seja a glória e a honra pelos séculos dos séculos. Amém. E agora repitam comigo esta oração que farei por todos vocês que estão recebendo Cristo como Salvador nesses momentos. Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e a Tua fé nasceu no meu coração. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome eterno e glorioso. Creio no nome de salvação, Jesus. Creio na Tua obra de redenção na cruz do Calvário. Creio na Tua primeira vinda e creio no Teu nome como o único nome debaixo do céu, no qual podemos ser salvos. Senhor, eu escutei o Teu Evangelho e a Tua fé nasceu em meu coração. Reconheço que eu sou pecador e necessito um Salvador, um Redentor. Senhor, salve-me. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E te rogo que produzas um novo nascimento em mim, logo após eu ser batizado na água no Teu nome. Eu te rogo no Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora me perguntarão, quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, todos podem ser batizados. Que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e que produza um novo nascimento em vocês. Quando a pessoa recebe Cristo como Salvador, morre para o mundo. Quando a submerge nas águas batismais, simbolicamente está sendo sepultada. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando para uma nova vida. A vida eterna com Cristo, no seu reino eterno. Portanto, o batismo na água é simbólico e é um mandamento do Senhor Jesus Cristo que disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. São Marcos, capítulo 16, capítulo 15, versos 14
versículos 15 e 16, de modo que todos podem ser batizados, que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo, que produz um novo nascimento em vocês, e continuaremos nos vendo eternamente no reino de Cristo, o nosso Salvador. Que todos continuem desfrutando uma tarde feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Deixo aqui ao reverendo José Benjamin Pérez para continuar. E em cada país deixo ao ministro correspondente para que indique aos que receberam Cristo como Salvador como fazer para se batizarem na água, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E até na próxima sexta-feira e no próximo domingo, com a ajuda de Deus. Que Deus lhes abençoe e guarde, e que lhes acompanhe, e que eles protejam todos os dias de sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.